Agora já é. Agora o Fluminense vai pra Série B, irmão. Que isso? Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. Será? Será mesmo que agora acabou? Assim, eu tô vendo muita gente reclamando, né? O Mano Menezes, nesse momento, pra você que não sabe, é o novo técnico do Fluminense. A diretoria, ela pretendia manter o Marcão até o fim do ano, só que isso não tem como acontecer, porque o Fluminense já tomou 2 porradas no Campeonato Brasileiro com o Marcão sendo técnico. Então ficou muito claro que não vai ter mudança, né? Se não tiver um técnico de nome, ó, um cara que realmente tem experiência dentro do futebol, e o Mano Menezes é esse cara, tá? O Fluminense hoje, deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera, muita gente falou assim, contrata aquele técnico do River Plate, contrata não sei quem, cara, o Fluminense, pra você ter ideia, tá? Ramon Dias, por exemplo, esquece isso aí, eu vi muita gente pedir Ramon Dias, o ex-técnico, não tem como, salário muito alto. Outra coisa, tem um outro técnico, aquele Galhardo, traz o Galhardo vai esse time pra jogar, como se fosse fácil. O Galhardo recebe 5 milhões por mês de reais, tá? Ele recebe lá recebia, né, no time da Arábia lá, se eu não me engano era 1 milhão de euros. 1 milhão de euros é 5 milhões de reais aqui no Brasil, só pra você ter ideia. Você acha que o Fluminense tem... Só pra você ter ideia, o Tite, que é o técnico que melhor recebe, o Tite e o Abel não recebem isso, ele recebe 2 milhões, se eu não me engano, por mês. Não tem como, é fora da realidade. Então, dentro da realidade do Fluminense hoje, o Fluminense tinha 3 nomes. 4. Primeiro, tinha o Cuca, que negou. Aldair Helmas, que pra mim, horrível. Ainda bem que não veio. Ele também recusou porque tava negociando com o time da Arábia. Felipão e o Mano Menezes. Não tem pra onde correr. Era esses 4. O Fluminense poderia fazer uma proposta. Fez pro Cuca, o Cuca não quis. Fez pro Aldair, o Aldair não pôde negociar porque tava negociando outro time. Fez pro Mano Menezes. Carlos, preferia o Filipão. Eu prefiro o Filipão. Por quê, cara? Por que você preferiu o Filipão? Porque o Filipão é um cara experiente dentro do futebol e todo mundo respeita o Filipão. Você pode não gostar dele, mas todo mundo no meio do futebol, jogadores, atletas, todo mundo respeita. Onde o Filipão chega, ele é respeitado. Pela Copa que ele ganhou, por todos os títulos que o Filipão tem. Então ele é um cara respeitado. Às vezes o cara nem gosta do trabalho dele, mas respeita. Fala, pô, esse cara é foda, irmão. O cara não ganhou uma Copa do Mundo sendo técnico à toa. O cara não ganhou tantos títulos à toa. Não é chamado de copeiro à toa. O Filipão é copeiro. Quantas vezes você não já ouviu falar isso? Eu queria o Filipão, porque o Filipão ia chegar ali, e o que o Fluminense precisa nesse momento é uma ruptura. Ruptura total, assim, ó. Cortar o umbigo umbilical do dinizismo. Porque tem jogador ali dentro do Fluminense que tá desmotivado, mesmo ganhando milhões. O cara ganha milhões, mas tá desmotivado, né? A falta de respeito isso com o torcedor. O cara ganhando 800 mil reais todo mês e caindo até o 5º dia útil na conta, o cara desmotivado. Isso é uma falta de respeito. Mas beleza. Aí você traz o Felipão, um cara que chega lá, meu irmão, não tem Marcelo, não tem Thiago Silva, não tem Felipe Melo, não tem ninguém. Todo mundo que vai olhar pro Felipão e vai respeitar o Felipão. O que o Felipão falar, eles vão fazer. Ou vão fazer ou vão sair do time, irmão. E o que o Fluminense precisa agora é disso. O Fluminense não precisa de um técnico carinhoso, de família, olha que legal, leva filhinho pro CT, leva a família pro CT fazer churrasco. O Fluminense não precisa dessa porra. O Fluminense precisa de um cara que chega com o pé na porta e bota o dedo na cara de todo mundo ali. E que todo mundo fique calado. Não interessa onde o Marcelo jogou, não interessa o que o Felipe Melo ganhou, não interessa. Precisa de um cara ali grosso, ignorante e metódico. E esse cara hoje foi escolhido é o Mano Menezes. O Mano Menezes, todo mundo que trabalha com ele diz isso, que é um cara metódico, muito, que gosta das coisas certinho, o horário certinho, e cara que é grosso, é ignorante, é gaúcho, né? Então é grosso, ignorante. O Fluminense precisa de um cara assim. Eu fiquei sabendo que o Fluminense com o Fernando Diniz, várias vezes, jogadores chegavam atrasado, pegava a roupinha e entrava no treino. Atrasado. Sabe o que vai acontecer? Se o John Kennedy chegar lá bêbado no treino, sabe o que vai acontecer com o Mano Menezes? Ele não vai treinar. Ele não vai treinar e vai ser cortado dos jogos. E pronto, irmão. Vai acabar com a carreira dele no Fluminense. E é isso que o Fluminense precisa, de um cara assim. Não precisa de amorzinho, não. Então, Carlos, você gostou da contratação do Mano Menezes? Cara, eu não contrataria ele. Dessas opções que eu te falei, eu escolheria o Filipão. Por que o Filipão? Porque todo mundo respeita ele. Mas o Mano foi o que o Fluminense conseguiu fazer.
A diretoria agiu rápido, não esperou o jogo do Inter pra perder mais um pra depois contratar. Perdeu 2, já contratou logo o Mano Menezes, que tá livre no mercado, né? E que tem a missão aí de salvar e ajudar o Fluminense. Eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Eu tô com os números aqui do Mano Menezes na sua carreira, né? 14 clubes e uma seleção nacional, que foi a seleção brasileira. Ele teve 1.123 jogos, 556 vitórias, 291 empates e 276 derrotas. Ou seja, o Felipão ele tem mais vitórias do que derrotas na sua carreira. Isso é bom, o Fluminense precisa vencer, precisa de vitória. Tá? E como título ele tem 3 Copas do Brasil, ganhou a Série B 2 vezes, tem 5 campeonatos estaduais e o Superclássico das Américas ele venceu 2 vezes. Tá? Então é um cara experiente dentro do futebol, um cara que conhece de futebol, de ambiente, de vestiário e que já pegou diversas situações possíveis e não vai ser nenhuma novidade pro Mano Menezes salvar um time do rebaixamento, porque ele fez isso recentemente com o próprio Corinthians, que é um time muito pior do que o Fluminense, tá? Então, informação aqui do Vitor Lessa, que é importante a gente falar também, ó. Ele escreveu o seguinte, tá? Isso aqui é muito importante. Olha só. Mano Menezes aceitou o desafio de comandar o Fluminense nessa situação extremamente complicada. Na última sexta, a diretoria tricolor ficou reunida até o fim da noite no CT Carlos Castilho para definir o plano A e o plano B para assumir o time. O Odair era o preferido no primeiro momento, por já conhecer o clube e ter uma ideia de jogo que é buscada nesse momento. Ou seja, o Odair era prioridade aí do Fluminense, né, cara? Que assim, eu discordo completamente dessa decisão, tá? O Odair, sabe o que ia acontecer se o Odair vem pro Fluminense? Tá? Eu vou te explicar. Se o Odair vem pro Fluminense, o Fluminense ia continuar a mesma bagunça que tá. Porque o Fluminense hoje está uma bagunça. Depois dos títulos, depois das festas, parece que os caras não conseguiram voltar ao trabalho, sabe? A retornar à alta performance. O Fluminense não conseguiu fazer isso. O Fluminense é uma bagunça. O jogador leva filhinho pro CT pra ficar brincando de bola, leva esposa, faz churrasco, faz festa. O Fluminense é isso hoje. Então o Odair, se ele vem, o que ia acontecer? Ia continuar a festa. Ia continuar, o John Kennedy ia chegar. Ou então, por exemplo, o Marcelo chegou atrasado, ele ia treinar. Ah, o Marcelo chegou atrasado, bota ele pro treino. O John Kennedy chegou bêbado, bota ele pro treino. Ia acontecer isso, porque o Odair é amiguinho do Mário Bittencourt. É amigo, então o clima de família, de não sei o que, ia continuar. E o Fluminense não precisa de clima de família agora não, irmão. O Fluminense precisa de trabalho, de alta performance, de trabalhar, irmão. Aquilo ali é trabalho, aquilo ali não é parque de diversão. Aquilo ali não é clube, Laranjeiras que você pode ir lá tomar banho de piscina, não. Lá é clube, é trabalho, é foco. E o Fluminense meio que perdeu isso durante esses meses, né, de Fernando Diniz. E o Fernando Diniz é um cara muito paizão, muito família. Até o John Kennedy já chamou ele de paizão várias vezes, porque era isso. John Kennedy chegava bêbado, por exemplo, vamos conversar, não sei o que, não pode fazer isso, John Kennedy, vai lá treinar. Aí no outro jogo ele tava relacionado. Entendeu? Então, assim, é complicado o que o Fluminense estava vivendo. Aí, o que mais me chamou a minha atenção foi isso aqui, ó. Assim que recebeu o primeiro contato, o treinador deu ok para avançar nas negociações, mas desde o início deixou claro, irá fazer mudanças importantes no time. Aí eu te pergunto, o tricolor que tá assistindo esse vídeo, é tudo que o Fluminense precisa, não é? O Fluminense precisa de quê? Mudança radical, mas é mudança assim, de um dia pro outro. Mudança de postura, mudança de comportamento, isso que o Fluminense precisa hoje. E pelo que parece, o Mano falou que só aceitaria se pudesse fazer isso, tivesse carta branca pra fazer o que ele quisesse no vestiário. Aí tá aqui, ó, como publicado pelo GE, os detalhes burocráticos foram acertados nessa segunda e o Mano deve chegar ao Rio nas próximas horas para assinar o contrato. Após mais de 2 anos com o Fernando Diniz, o Fluminense rompe com tudo para tentar fugir de uma queda que a cada rodada assombra mais. Ou dará muito certo ou a queda será inevitável. O Lessa, ele resume muito bem aqui no final o que eu penso, tá? A gente tem 2 opções agora, galera. A gente como torcida, né? A gente precisa apoiar, porque se não der certo, o Fluminense vai cair. Não tem mais tempo pra trocar de treinador depois do Mano. Não tem mais tempo. Se o Mano entrar, o Fluminense perder 1, 2, 3 jogos, acabou, irmão. Acabou. Se você olhar a tabela, se o Fluminense perde os próximos 3 jogos, o Fluminense praticamente não pode perder mais nenhum até o fim do campeonato. E aí eu te pergunto, você acha que vai acontecer isso? Claro que não vai acontecer isso, pô.
O Fluminense vai pegar o Flamengo, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Atlético Mineiro, times fortes, times Bahia, o próprio Bahia que o Fluminense perdeu, times fortes que não tem como vencer todos, não tem como o Fluminense pegar no segundo turno e ganhar 15 jogos direto sem perder nenhum. Quer dizer, tem como, mas é quase impossível. Então o Fluminense, não ganhando os próximos 3 jogos, eu vou até abrir aqui pra vocês aqui os próximos 3 jogos do Fluminense, porque isso aqui é sério. O que tá acontecendo com o Fluminense é sério. O que vai acontecer é muito sério. Esses 3 jogos aqui, ó. O Internacional no Maracanã, o Fortaleza fora de casa e o Criciúma fora de casa, esses 3 jogos vão definir o futuro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vai definir se o Fluminense vai continuar na Série A ou na Série B. Ou se vai descer pra Série B. Isso é sério. Isso é uma realidade que tá acontecendo. Então, torcida tricolor, cara, eu sei que o momento é ruim, mas esse jogo aqui, ó, principalmente esse jogo contra o Inter, tá? 8 horas da noite, quinta-feira. Esse jogo aqui é jogo de vida ou morte. É uma final de Libertadores. A importância desse jogo é mais importante do que a final da Libertadores. Compartilha, cara. Pega esse vídeo aqui e compartilha pra todo mundo que você conhece que é tricolor. Vamos pelo menos tentar botar 40 mil, 50 mil pessoas no Maracanã. Porque o Fluminense, a instituição Fluminense precisa do seu torcedor. Vamos levar a torcida pro estádio e vamos fazer os jogadores olhar pra torcida e sentir medo. E falar assim, irmão, a gente tem que jogar. Olha o tamanho dessa multidão aí. A gente tem que jogar. Os jogadores, eles precisam entender. Nem que seja pra gente chegar lá e todo mundo vaiar o time. Mas eles precisam ver que o Fluminense tem uma torcida gigante. E que se o Fluminense cair, irmão, se eles começarem a transformar a nossa vida no inferno. A vida deles já começaram a virar um inferno, né? Já começaram. Quero ver John Kennedy pra balada. Vai lá pra balada, vai lá. John Kennedy, Alexander, vai lá fazer putaria lá na balada. Vai lá beber um whiskyzinho na balada, vai, pra tu ver o que vai acontecer. Eu não tô ameaçando ninguém, não. Mas a rejeição, se tiver gente... Inclusive já tem até o disque balada, né? Você vai tirar foto e mandar que a torcida organizada vai lá cobrar os jogadores. Os jogadores estão procurando isso. Não estão correndo dentro de campo. Então vamos fazer a nossa parte, torcida. Vamos pro estádio. Se você tem condições, se você pode ir pro jogo quinta-feira contra o Inter, vá. Ah, mas eu não posso, eu moro longe do Rio de Janeiro, eu vou estar trabalhando, então faça a sua parte, cara. Pega esse vídeo e compartilha nos grupos. Compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha porque a gente precisa lotar o estádio. A gente precisa botar a gente lá dentro pra fazer barulho, irmão, pra tremer o estádio, pra ele sentir. O Fluminense não pode cair. O Fluminense, eu costumo dizer que o Fluminense ele já sofreu tudo que tinha que sofrer, indo pra Série C. Acabou, irmão. Acabou. Não tem como um time do Fluminense, campeão da Libertadores um ano, um elenco que tem, ir pra Série B no ano seguinte, cara. Não tem condições disso. Não faz sentido dentro do futebol isso acontecer. Então a gente, torcida, não pode deixar isso aconteça. Então, vamos apoiar que esse é o momento que a gente precisa. A gente não pode desistir do Fluminense. Eu tô vendo muita gente falar, vou cancelar meu sócio, não aguento ver esse futebol, não sei o que. Cara, esquece. Você não torce pro John Kennedy, você não torce pro Marcelo, não. Você torce pro Fluminense. O Fluminense precisa de você. É assim que você faz com alguém que você ama? É assim que você faz com alguém que já te deu tantas alegrias? Você vai abandonar? Você abandona quando ela mais precisa de você? O Fluminense hoje precisa da gente. A gente precisa apoiar o Fluminense até o final, até a última rodada. Porque se depender de mim, irmão, o Fluminense não vai cair. Se inscreve no canal, deixa seu like aí e não esqueça de ativar as notificações.